Olá, muito bom dia, que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com a sua vida, a sua casa e a sua família. Esse é o desejo do nosso coração para a sua vida. E nós vamos compartilhar hoje mais uma palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração e que se encontra aqui no Evangelho de João, no capítulo 5, dos versículos 1 a 8. A palavra de Deus nos diz o seguinte: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. E o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. E enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e ande. Versículo 9. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Que o Espírito Santo de Deus fale ao meu e ao seu coração através dessa palavra. Queridos, eu quero ministrar debaixo do tema a maravilhosa graça de Jesus. A maravilhosa graça de Jesus. E o desejo do nosso coração é que você possa experimentar dessa graça nesse dia, que você possa ser cheio dessa graça nesse dia, que algo de Deus aconteça com você nesse dia. Esse é o desejo do nosso coração. De antemão eu quero dizer a você que a graça, ela é um favor imerecido. É algo que nós não merecemos, mas Deus nos favorece. Deus, por compaixão, nos favorece. Uma segunda verdade a respeito da graça é que essa graça, ela se encarnou na pessoa de Jesus. Jesus é a expressão maior, exata da graça de Deus, desse favor imerecido de Deus. Afinal de contas, ele veio como propiciação, como provisão de Deus para o perdão dos nossos pecados, como Cordeiro de Deus que tira o meu e o seu pecado quando confessamos a Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. E uma terceira verdade a respeito da graça é que ela jamais deixará de estar à minha e à sua disposição enquanto estivermos aqui. Tanto é verdade isso que quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver essa realidade. Por que eu digo isso? Queridos, Jesus foi, pelos relatos dos evangelhos, algumas vezes no templo. Primeiro ele foi levado com 8 dias, como era o costume dos judeus, a apresentar os seus filhos. Então ele foi levado ao templo. Depois, com 12 anos, há um novo relato em que ele sobe para Jerusalém com seus pais e os seus pais o perdem no caminho de volta para casa, e quando voltam procurá-lo, ele está no templo de novo, conversando e debatendo com os doutores da lei. Mas há uma passagem muito significativa que diz que Jesus subiu certa vez ao templo, agora já durante o seu ministério. Mas ele vai para lá para fazer uma limpeza, uma purificação do templo. O templo que era o lugar da manifestação de Deus, o lugar onde Deus determinou para que o povo construísse um lugar que seria o lugar da sua habitação, da sua visitação. Mas Jesus chega mudando a realidade daquele lugar, um lugar que havia se tornado, segundo o próprio Jesus, um lugar, um covil de salteadores, onde pessoas estavam fazendo negócio com as coisas de Deus. Quando nós olhamos para os dias de hoje,
nós vemos muitas realidades semelhantes também. Eu estou dizendo isso porque Jesus chega no templo, o lugar onde Deus deveria se manifestar. Mas Deus já não se manifestava mais no templo. Por quê? Porque os homens haviam feito do templo um lugar de comércio. Porém, a graça de Deus está acima dos homens. A graça de Deus está acima de qualquer circunstância humana, de qualquer imoralidade ou ilegalidade cometida pelos homens, inclusive relacionado às coisas chamadas de Deus, à religião. Se a manifestação da graça não se dava mais no templo, nós vemos aqui, nesse lugar, em Betesda, no tanque de Betesda, a graça de Deus se manifestava de vez em quando. Por quê? Porque o texto nos diz que vez por outra as águas eram agitadas daquele lugar, um lugar onde estava cheio de enfermos. E as águas eram agitadas e um anjo do Senhor vinha naquele lugar. E a primeira pessoa que entrava era curada das suas enfermidades. Eu quero dizer a você que a graça de Deus, ela está aí onde você está. Deus te favorece na pessoa de Jesus. A glória de Deus, a presença de Deus está em todos os lugares. E quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver exatamente isso, a expressão da graça de Deus. Em primeiro lugar, porque Jesus sobe, segundo o texto, para uma festa em Jerusalém, como era costume dos judeus. Mas o que me chama muita atenção é que Jesus ele vai para o lugar onde estão os enfermos. Ele não vai para outro lugar, senão em primeiro lugar, onde estão os enfermos. Esse é o Jesus dos evangelhos. Esse é o Jesus relatado na palavra de Deus. Esse é o Jesus que anda por becos, por vales, por aldeias, pelas periferias, em busca daqueles que estão perdidos e que se encontram enfermos. Jesus vai para esse lugar, onde essas pessoas estão ali, carentes e necessitadas. Jesus está aí onde você está. Jesus conhece a sua necessidade. E é interessante que quando ele chega, ele, por ser Deus, sendo homem, mas Deus, ele conhece a realidade daquele homem. Ele sabia que aquele homem estava ali, um dos que estavam ali. O texto nos diz que muita gente estava naquele lugar. Mas especialmente este homem com quem Jesus trata e cura, era um homem que estava há 38 anos, enfermo, paralítico. E o texto diz que Jesus faz uma pergunta para ele, dizendo: você quer ser curado? Olha a pergunta que Jesus faz. E essa é a pergunta que Jesus faz para você também, faz para mim nesse dia. Você quer ser curado? Qual é a sua enfermidade? Eu não estou falando só de situações de ordem física, eu estou falando de situações de ordem espiritual, de ordem emocional. Jesus sabe da minha e da sua realidade. E quando Jesus faz a pergunta, é interessante que a resposta do homem ela está desconexa com a pergunta que Jesus faz. Porque ele diz assim: Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque ali no tanque quando as águas são agitadas. Então eu não posso ser curado. E também eu não consigo ir sozinho para lá quando as águas são agitadas. Então, Senhor, eu não posso ser curado. Mas a pergunta de Jesus não foi essa. Jesus não perguntou para ele se ele não conseguia se dirigir até o tanque. Jesus também não perguntou onde é que estavam as pessoas do lado dele para que pudessem colocá-lo dentro do tanque quando aquelas águas eram agitadas. A pergunta de Jesus foi outra. A pergunta de Jesus foi: você quer ser curado? E eu estou dizendo isso porque nós estamos falando de graça, queridos. É um favor imerecido. Quantas vezes no relato dos evangelhos nós vamos ver Jesus dizendo para algumas pessoas que se aproximaram dele, dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Certa vez ele fez isso com um leproso que se aproximou, se prostrou diante dele. Ele disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, o Senhor tem poder para isso. Jesus diz: faça-se conforme a sua fé. Em outra ocasião, um cego chamado Bartimeu, Jesus estava passando por Jericó e Bartimeu começa a gritar e dizer, quando ouviu falar que era Jesus:
Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele insiste e Jesus manda chamar o cego e pergunta para ele: o que você quer? Ele diz: eu quero ser curado. Então ele diz também: seja conforme a sua fé. Mas esse texto, queridos, não nos diz isso. Esse homem nem entendeu quem é que estava ali. Esse homem não tinha noção e conhecimento de que ele estava diante do Filho de Deus. Ele não manifestou fé aqui em Cristo. Eu quero chamar sua atenção para isso. Jesus o curou, apesar dele não entender. Você consegue compreender o que é graça? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós nos achamos merecedores de algumas coisas. Nós achamos que o que temos, o que conseguimos, foi por algum mérito nosso. Eu não estou dizendo que graça é o oposto de esforço. Graça é o oposto de mérito. O esforço faz parte da minha e da sua vida. Nós temos que nos esforçar, nós temos que trabalhar, nós temos que nos empenhar, nós temos que nos envolver. Mas nós precisamos entender que se a graça de Deus não estiver sobre a nossa vida, nós vamos experimentar daquilo que Jesus disse em João 15:5. Sem mim, vocês não podem fazer absolutamente nada. Mas com Ele, segundo a palavra do próprio Cristo, não há impossíveis para esse Deus gracioso. O desejo do meu coração é que você tenha um encontro com essa graça. O desejo do nosso coração é que você se encontre com esse Jesus que veio para salvar a minha e a sua vida, para curar as minhas e as suas feridas, para nos tirar das nossas paralisias, especialmente a paralisia espiritual, abrir os nossos olhos espirituais, para que nós possamos enxergar o que é a realidade da vida. Eu quero dizer a você que o desejo do nosso coração é que você seja visitado poderosamente por essa graça e Jesus transforme a sua vida como transformou a vida desse homem, dizendo: toma o teu leito e anda. Eu estou determinando, diz Jesus, para que você levante do lugar onde você está, para que você saia da condição em que você está e tome um novo rumo na sua vida. Agora não mais vivendo de uma forma paralisada, sem perspectiva ou esperança. Mas Jesus está dizendo para mim e para você: eu tenho uma nova vida para você, a partir deste encontro transformador que você teve comigo. Que você coloque a sua vida diante de Jesus nesse momento, que nós queremos orar com você. Feche os seus olhos se você pode. Nós vamos orar para esse Deus gracioso que há de nos visitar mais uma vez nesse dia. Senhor, nós queremos te dar graças pela tua graça. Nós queremos te agradecer, Deus, por aquilo que o Senhor é e por quem o Senhor tem se revelado a nós. E, consequentemente, por aquilo que o Senhor fez, está fazendo e ainda fará através da pessoa do teu Filho Jesus, a pessoa de quem a graça se manifestou. Na pessoa de Jesus, esta graça se encarnou, se materializou. E hoje nós temos acesso à tua palavra, Senhor. Por isso nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te glorificamos. Senhor, que a tua graça alcance as pessoas que estão ouvindo esta mensagem. Senhor, que haja salvação, que haja, Senhor, cura, que haja libertação e que haja, acima de tudo, o entendimento de quem o Senhor é e da obra que o Senhor fez ao nosso favor. Que a tua boa mão alcance todos os que estão ouvindo esta mensagem. É no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador, que nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.